Bem-vindos e bem-vindas ao Etc., o podcast que traz para você a visão jurídica da notícia. Nas últimas semanas, nós vimos no noticiário várias notícias, críticas e elogios, enfim, discussões a respeito da autonomia do Banco Central. E mais recentemente, nós tivemos também, pipocando no noticiário, notícias sobre falência de bancos no exterior, dúvidas sobre o impacto disso no Brasil e nada melhor do que trazer para vocês uma visão técnica e abalizada do assunto. Para falar sobre esse e outros temas, trouxemos para vocês o economista, bacharel, mestre e doutor em Direito, professor Rafael Bianchini. Mas antes de trazer o nosso convidado para a conversa, eu vou passar a vinheta para vocês e pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda o nosso conteúdo a alcançar mais gente. Olá, Rafael, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. É um imenso prazer para a gente ter você aqui conosco. Antes de começar a nossa conversa, queria que você se apresentasse para o pessoal saber suas credenciais. Olá, obrigado pelo convite, eu fico honrado falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é Banco Central. Eu sou formado em economia. Eu não sou economista, eu cancelei meu Corecon em 2009, então eu sou só bacharel em economia. Também sou bacharel em direito, mas passei na prova da OAB, né? Que assim fica até feio dizer às vezes, mas eu fiz só porque eu tenho um cargo que não pode. E fiz mestrado e doutorado em direito também, né? A parte de economia foi na Unicamp e direito foi na USP. Desde 2008 eu trabalho no Banco Central, sempre na mesma diretoria, política monetária, né? O departamento é Departamento de Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos. E no Banco Central eu trabalhei sempre com infraestruturas do mercado financeiro. Recentemente, semana passada, a gente conseguiu aprovar uma norma que vai consolidar todas as normativas sobre infraestrutura do sistema financeiro. Por exemplo, de infraestrutura B3, por exemplo, quando você paga um boleto, passa por isso. E também, agora, cada vez mais, estou trabalhando com a questão de tokenização no sistema financeiro, que é a adoção de tecnologia de DLT. O mais conhecido DLT é blockchain, mas tem várias tecnologias pelo sistema financeiro, não necessariamente para ativos virtuais. Então, a gente está estudando em diversas frentes, tem o real digital, que é a moeda tokenizada, tem a tokenização de ativos financeiros, então é isso que eu estou fazendo. E desde 2019 sou professor da FGV Law, em disciplinas, em geral disciplinas que ficam naquele limbo entre economia e direito. Então hoje eu vou dar uma aula de criptoativos, amanhã eu vou dar uma aula de macroeconomia, e sábado, por exemplo, vou dar uma aula sobre teoria econômica dos contratos. Então vocês veem que eu fico bem no meio do caminho, que reflete um pouco a minha formação e minha atuação profissional no Banco Central, né? Essa questão regulatória. Importante dizer também, embora esteja muito tempo no Banco Central e várias das minhas opiniões sejam convergentes com as do Banco Central, eu não estou aqui representando a instituição, eu estou me representando enquanto cidadão. Também não estou refletindo a opinião da FGV, né? Então, a minha opinião aqui, isso é sempre importante frisar. Vou comentar vários aspectos relativos à instituição. Sou entusiasta da instituição que eu escolhi trabalhar há muitos anos, estou quase 15 anos lá, mas não estou refletindo a opinião institucional. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Rafael, por aceitar nosso convite. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. Iniciando nossa conversa com essa primeira pergunta, nesse último final de semana, a gente viu uma série de notícias. Primeiro, a falência do Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos. É um problema de liquidez muito sério no Credit Suisse, que acabou gerando uma operação relâmpago agora de compra pelo UBS. E isso traz à nossa memória o problema do Lehman Brothers lá em 2008 e todo aquele medo de uma nova crise mundial, um risco sistêmico. Queria pedir para você, explica para o pessoal, para os nossos ouvintes, o que é risco sistêmico e como que o Banco Central ele avalia a saúde financeira daqui dos bancos brasileiros? Bom, o risco sistêmico é o risco que um evento adverso, né, ou seja, crise em uma instituição do sistema financeiro, contamine outras instituições que não estão necessariamente em crise, até podem estar numa situação mais vulnerável, mas não estão em crise. Ele é um risco inerente a qualquer sistema financeiro, não tem muito como... ele vai existir de qualquer modo, né? Tanto ele é inerente que, assim, historicamente, os bancos centrais surgiram a partir da seguinte evidência. Por exemplo, quando tinha corrida a um banco, as pessoas sacavam dinheiro de todo aquele banco, uma parte elas queriam manter dinheiro, mas uma parte elas colocavam em outros bancos. Se eu tenho certeza que um banco vai quebrar, o que não... Aí fica na minha cabeça, o que não levaria outros bancos a quebrar? Até você perguntando do Brasil, né, a gente sempre pergunta esse contágio. Então, o risco sistêmico, a ideia, assim, em termos bem simples, é um risco de contágio e comprometer o sistema como um todo, né? E o que o Banco Central tem para fazer nesse caso? Que tipo de instrumento? O instrumento clássico do Banco Central, e eles foram criados para isso, são os empréstimos de última instância de liquidez. As instituições financeiras, as instituições que estão atuando no sistema financeiro, podem, por exemplo, se elas estão com dificuldade de liquidez,
contratar empréstimos no sistema, no mercado de capitais e tudo mais. Agora, em última instância, se não tiver ninguém concedendo empréstimos, é o Banco Central. A gente tem algumas restrições aqui no Brasil que são importantes mencionar. A primeira delas é o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal veda empréstimos de duração maior que 1 ano. Então, o Banco Central pode conceder empréstimos desde que sejam, tenha até 1 ano de duração. E o segundo aspecto, e isso também tem uma visão, a sociedade muitas vezes vê de maneira errada, e até dá para entender, porque crise, quando o banco quebra, em geral, as pessoas estão perdendo emprego e tudo mais, e a pessoa está lá perdendo emprego, algumas pessoas perdem casa, carro que financiaram para o banco, e de repente elas veem o banco sendo resgatado pelo Banco Central. Claro, é impopular, mas assim, bancos centrais só concedem empréstimo mediante recebimento de garantia, exatamente para evitar que bancos centrais fiquem com prejuízo. O que eu quero dizer, o Banco Central concede um empréstimo, como eu disse, tem a restrição do prazo, a instituição financeira não pagou, o Banco Central executa essas garantias. Lá atrás, digamos assim, o Banco Central, lá atrás, eu falar décadas atrás, o Banco Central teve garantias de má qualidade. Tanto que, por exemplo, em Brasília, a melhor coleção de arte é do Banco Central, porque foi o que ele conseguiu resgatar. Mas, obviamente, a arte é algo ilíquido, né? Então, para suas operações de garantia, o que hoje é aceito, não é só o Banco Central do Brasil, bancos centrais concedem liquidez mediante garantia com ativos que possam ser facilmente executados. Exemplos, títulos públicos, debêntures, né? Então, é esse tipo. O Banco Central evoluiu bastante, já tinha uma ideia de se evoluir, na crise de 2020 teve que evoluir bastante para aceitar garantias diferentes. E por que fala assim, mas qual a dificuldade de aceitar? Para aceitar, a gente tem que dar um preço, tem que dar um deságio, porque essas garantias podem desvalorizar, e aí corre o risco do Banco Central, no momento de execução, não conseguir executar essas garantias, ou executar e ficar com um valor menor do que a dívida. Então, para evitar que contribuintes tenham prejuízo, não é fácil trazer uma garantia nova para o sistema, tem que se estudar a liquidez dessa garantia, como funcionam os preços e tudo mais. Então, eu diria que, assim, de 2020 para cá, o Banco Central evoluiu muito, se criaram várias linhas de liquidez diferentes, com perfis diferentes, né? Até pouco tempo, o Banco Central só aceitava título público federal em garantia, que é a garantia mais líquida e tudo mais, mas restringe muito o que ele pode aceitar. Esse é o principal. Recentemente foram surgindo outras funções, né? Falo historicamente, por exemplo, a supervisão do Banco Central, até para evitar que tenham práticas. Muitos dos ilícitos que a gente vê foram captados pela supervisão. Poderiam ficar mais graves se não houvesse uma supervisão. E também existe regulação prudencial, que é uma regulação que vai tentar fazer com que o sistema, não olhando só o foco na instituição, mas olhando o foco no sistema, que a instituição acabe não assumindo riscos excessivos, por exemplo. Em 2008, a gente teve aquela grande crise, que é, enfim, a maior crise que o capitalismo já viveu, e a gente viu que a grande parte da resposta dos governos, a resposta do Estado, veio via Banco Central. E a gente viveu praticamente uma década, a década de 2010, com políticas que eles chamam de afrouxamento quantitativo e a expansão dos balanços do Banco Central. Recentemente, muito da literatura financeira vinha explorando o esgotamento desse modelo. Estavam falando que a gente estava para viver um novo momento, o que seria um aperto quantitativo, o aumento das taxas de juros, toda essa reversão da política monetária que vinha sendo feita pelos bancos centrais das economias mais avançadas. Só que agora, com essa falência, com essa crise de bancos americanos e com essa crise que levou à aquisição do Credit Suisse pelo UBS, já tem gente falando que esse modelo de quantitative tightening ele está esgotado e que daqui a pouco os bancos centrais vão começar a expandir de novo o balanço e a gente vai voltar para tudo aquilo que a gente viu na década de 2010. Toda vez que a gente tentou tirar estímulo, enfim, as economias reagiram mal. Ora, você acha que tem espaço ainda para os bancos centrais das economias continuarem aumentando juros? Está bem quente, né, essa análise. Eu sei que é difícil de fazer. Não, claro, mas a gente também, nesse ponto, a gente não está se comprometendo com uma visão institucional, facilita. Bom, a gente fala muito do chamado quantitative easing em 2008, expansão de moeda sem precedentes, né? O que eu gosto de falar é o seguinte, sem precedentes até então, porque 2020, em decorrência da quarentena, os bancos centrais, inclusive do Brasil, expandiram muito mais. Se a gente olha graficamente, o que aconteceu em 2020 é muito mais forte que 2018. Claro que motivos diferentes, 2020 uma crise financeira mesmo, 2018 a gente teve, na verdade, uma pandemia, onde teve um efeito econômico adverso, mas, de todo modo, a expansão monetária em 2020 foi muito maior. Em 2008, a gente teve essa expansão e com um monte de políticas que a gente chama de políticas não convencionais, não ocorreram no Brasil. A gente aqui, nosso sistema crise foi muito mais simples em termos de crise do sistema financeiro do que lá fora, tal, mas lá fora teve. E aí, assim, o que acontece? Além de, os bancos centrais concederam empréstimos de maneira muito agressiva para impedir um colapso do sistema financeiro e começaram a praticar taxas de juros muito baixas. Em alguns casos, até
negativas, mas não em termos reais, ou seja, não taxa de juros menor do que a inflação, negativa em termos nominais. O dinheiro queimava para incentivar que ele circulasse. E hoje a gente tem um mundo com uma quantidade de moeda muito maior, já diminuiu, né, conforme a economia foi recuperando e tal. Aquela expansão de 2020 diminuiu a quantidade de moeda, inclusive no Brasil, mas de fato teve uma expansão muito maior. E vivemos uma inflação global, cada país tem suas especificidades, mas assim, esse choque inflacionário da pandemia é global. A maioria dos países do mundo está com um problema sério de inflação e bancos centrais estão tentando combater esses efeitos. E o instrumento de boa parte desses bancos centrais, inclusive do Brasil, por meio do aumento da taxa de juros. O problema é que esse aumento da taxa de juros pode comprometer a saúde financeira de instituições financeiras que têm um modelo de captação mais precário. Não é à toa que a gente está vendo. Veja, o Credi, eu já ouvi assim boato no mercado, e quando eu falo Credi global, não Credi Brasil, tá? Ao que tudo indica, a Credi Brasil não está na situação da sua matriz. Mas o Credi global, eu já ouvi que ele estava quebrado há muito tempo. Só que enquanto a taxa de juros está muito baixa, ele consegue mascarar essa situação. Então, os bancos centrais, eu não tenho dúvida que em algum momento esse ciclo de alta taxa de juros vai esbarrar em outro problema, que é estabilidade financeira. Não foi muito diferente do que aconteceu em 2008 também. Em 2008 a gente estava tendo uma economia global crescendo muito rápido e bancos centrais subindo taxa de juros cada vez mais, e aí começou a ter alguns problemas, conforme a economia se desaquece e tudo mais. Então não é tão diferente assim. E além de tudo, em 2008 a gente costuma falar tinha um endividamento privado muito alto. Tinha. Hoje está muito mais alto do que era em 2008, apesar de tudo que foi feito. Aí você fala assim, mas como resolver isso? Em 2008 a solução foi encontrada, né? Acordo de Basileia III. Não foi só Basileia III, teve várias medidas que os reguladores deveriam adotar. Novas diretrizes para resolução. Resolução é insolvência, né? De instituições financeiras. E os reguladores foram adotando, inclusive do Brasil, foram adotando várias dessas melhores práticas para tentar diminuir esse endividamento privado. Trazendo um pouquinho agora para a realidade brasileira e para um tema que estava sendo discutido mais no início do mês, que é a autonomia do Banco Central. A percepção que eu tive é de que muita gente estava tratando o assunto como algo como se fosse uma discussão de futebol, né? Existia times, uns eram a favor da autonomia, outros eram contrários à autonomia, mas quando você apertava um pouco, a pessoa não sabia nem muito bem o que era a autonomia do Banco Central, para que servia aquilo. Isso eu vejo porque muita gente, Marcos passa por isso também, imagino que você deve passar, manda um WhatsApp para a gente, diz, você que é do direito, me explica aí o que significa isso, tal. Mas o cara já tinha uma posição firmada ali, já tinha a posição dele definida. Então, explica para o pessoal, Rafael, por favor, o que é essa autonomia realmente do Banco Central, até onde ele é autônomo, o que significa essa autonomia e qual a importância disso para a economia do país. Primeiro, assim, é importante fazer a distinção entre autonomia e independência. As pessoas usam como se fossem sinônimos, mas não são. Um Banco Central independente é um Banco Central que ele vai escolher as suas próprias metas e ele vai ter independência e autonomia para perseguir essas próprias metas. O modelo de autonomia é o modelo dado pela Lei Complementar 179, ou pelo menos, sendo um pouco mais preciso, a Lei Complementar 179, ela atribui alguns aspectos de autonomia, outros ainda faltam no caso brasileiro. Então, por que eu digo isso? Quando se fala de autonomia, a ideia é o seguinte, que um Banco Central vai perseguir objetivos determinados externamente, mas ele vai ser autônomo para perseguir isso daí. E no Brasil, as pessoas focam demais na meta de inflação. Assim, se a gente olhar a Lei Complementar 179, estabilidade de preços, e veja, não está falando atingir a meta de inflação, está falando de estabilidade de preços. Quem vai definir o que é estabilidade de preços é o Conselho Monetário Nacional, órgão de cúpula formado hoje pela ministra do Estado do Planejamento, Simone Tebet, ministro do Estado da Fazenda, Fernando Haddad, que é o presidente, e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vocês notem que 2 integrantes do governo que não têm mandato, ou seja, submetidos direto ao presidente da República, são maioria no Conselho Monetário. O Banco Central pode ser voto vencido. A ideia central da autonomia é o seguinte, que um Banco Central autônomo, um problema que se tem em política econômica não é só com monetária, é o seguinte, a inconsistência temporal. A gente sabe, por exemplo, que na política fiscal, o primeiro ano de governo é um governo onde tende a ocorrer mais corte de gastos. E o último ano de governo é um governo onde o governo tende a gastar mais para estimular a economia, para crescer mais. Gente, se a gente olhar as finanças públicas ano passado, foi um descalabro que aconteceu. E isso foi puramente eleitoreiro. E aí o medo que se acontece, e na política monetária, se ela ficar assim, ferrou. Por quê? Ela demora de 9 a 18 meses para fazer efeito. Então, se a gente ficar tentando ter efeito de curto prazo, o que acontece? Quando estiver dando efeito, a política monetária já está em outra. Então, não tem uma consistência. E aí, o problema disso é o seguinte, se ano eleitoral a ideia é estimular a economia para facilitar a reeleição, ou a reeleição do presidente, ou a eleição do sucessor, alguém alinhado ao presidente, o problema é que vai ter uma tendência a se estimular demais a economia.
Qual que é o problema? No ano seguinte, que é o ano de ajuste, vai ter que contrair demais a economia. O custo social vai ficar muito alto para se combater essa inflação. Então, se o Banco Central tiver mais consistência, aquela sociedade consegue acreditar, se combate a inflação num custo menor, porque ele não precisa dar aquela pancada de taxa de juros para cima, porque eu já sei que não vai ter aquele estímulo no ano eleitoral. Então, fica mais consistente ao longo do tempo. Agora, cuidado também, né? A autonomia tem várias dimensões. Uma delas, e é a que mais comentada pela imprensa, são os mandatos fixos para os dirigentes, o presidente do Banco Central e os 8 diretores. Mas vai mais do que isso. Inclusive, esse mês vence o mandato de 2 diretores, inclusive da minha área, né? Descasado de presidente, para você não ter aquela recomposição do Banco Central a todo momento, para dar alguma consistência, mas ela vai muito mais. Existe, por exemplo, uma dimensão de autonomia financeira do Banco Central. Existe uma dimensão de autonomia patrimonial, autonomia de instrumentos. Então, as pessoas olham só para o mandato porque é conveniente para elas. Nessa discussão que você falou futebolística, no fundo elas querem defender mandato fixo, ponto. Desculpa, se eu quero debater seriamente, eu tenho que falar. O Banco Central tem um patrimônio suficiente para realizar seu objetivo institucional? O Banco Central tem orçamento suficiente para realizar? Tem pessoal suficiente para realizar? São questões que, simplesmente assim, se eu quiser asfixiar a autonomia, eu posso fazer uma asfixia financeira, asfixia patrimonial, não autorizar concurso até o Banco Central não ter pessoal. Tem várias maneiras, não é só mandato de diretor. Até porque, no caso brasileiro, o legislador não falou que é só estabilidade de preço. Tem objetivos subsidiários, como estabilidade e eficiência do sistema financeiro, fomento ao pleno emprego e algo como reduzir volatilidade do produto. Reduzir volatilidade do produto é aquilo que eu estava falando. Um Banco Central que tenta expandir demais, depois ele vai ter que ser muito rigoroso com a inflação. A ideia é, seja mais consistente, que os ajustes vão ser mais rápidos, mais suaves, aquela sociedade vai sofrer menos. Um dos principais instrumentos que o Banco Central tem para operar é a taxa de juros, é a taxa Selic. É esse um instrumento que o Banco Central tem para garantir a estabilidade dos preços, que é aquele mandato principal, que está lá no artigo 1º da lei complementar. Mas, enfim, o Banco Central também tem outros mandatos, como você comentou, e o governo de plantão tem os seus mandatos. Assim, o governo assume os compromissos e ele quer tudo quanto antes. Então, essa discussão sobre a autonomia do Banco Central também é trazida também por integrantes do governo, porque eles querem, enfim, naturalmente fomentar a economia. E, por vezes, há um descompasso entre o que quer o Banco Central e o horizonte do Banco Central e o que quer o governo eleito. Recentemente, o governo federal anunciou a reoneração de combustíveis e declarou esperar que o Banco Central entendesse essa medida como uma sinalização de responsabilidade fiscal e considerasse a redução da taxa básica de juros. Nessa reunião do Copom, a gente está gravando na segunda, a gente não sabe o que vai acontecer na quarta, mas o vídeo vai lá na sexta e os nossos ouvintes já vão saber o que aconteceu, né? Parece paradoxal essa medida do governo, porque se você pensar no curto prazo, se você onera os combustíveis, você está aumentando a inflação no curto prazo. Mas para o Banco Central, o governo disse que essa é uma sinalização de responsabilidade fiscal, porque você está aí deixando de fazer uma renúncia fiscal e está garantindo que você vai ter receita, ou seja, é um ajuste fiscal pelo lado da receita, e ele disse que espera que o Banco Central entenda essa medida como um esforço do governo para fazer um ajuste fiscal, mesmo que pelo lado da receita, e espera uma resposta do Copom na quarta-feira. Naturalmente, nós não vamos te perguntar sobre o que o Copom vai dizer, até porque o vídeo vai ao ar depois da reunião do Copom. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual que é o horizonte da política monetária brasileira? Como é que esse evento de reoneração dos combustíveis vai entrar nos sistemas, vai ser imputado nos modelos utilizados pelo Banco Central para a definição da taxa de juros? O Banco Central define hoje a taxa de juros, para onde que ele está olhando no futuro? A primeira questão, acho que é mais simples, sobre o horizonte da política monetária. Isso já foi publicado pelo Banco Central. Uma decisão da taxa Selic hoje, ela leva entre 9 e 18 meses para fazer efeito, né? O efeito máximo lá vai ter uns 2 anos, ou seja, não é imediato. A gente está falando do fim de março, significa que o que o Copom fizer agora vai influenciar muito pouco na inflação deste ano, vai afetar mais a inflação do ano que vem em diante. Esse é um aspecto importante porque muitas vezes, você falou, né, os governos têm objetivos, mas assim, às vezes a sociedade quer no curto prazo, não é só o governo está sendo pressionado pela opinião pública, a sociedade quer resultado rápido, e o Lula foi eleito, gente, era muito claro, o Lula falava da picanha, assim, era muito claro, assim, superar esse período de dificuldade econômica, de fome e tudo mais, ele foi eleito com essa plataforma, e os eleitores dele vão cobrar resultados rápidos nessa parte. Bom, a gente fala de fome no passado, o ingrediente essencial dessa fome foi a inflação, que encareceu demais os alimentos. Então, assim, o Copom está olhando 9, 18 meses, está olhando um prazo mais à frente. Aí você mencionou a desoneração dos combustíveis. Gente, quem tem carro, vocês acham que está na metade superior ou na metade inferior da pirâmide? É óbvio que está na metade superior.
né? O Brasil que tem muita gente com carro, os mais pobres da população não têm carro. Então, ela beneficia desproporcionalmente. As pessoas até falam assim, mas tem benefício ao diesel, barateia frete, distribui para todo mundo. É verdade. Mas para quem tem carro, o benefício é direto. Então, ela beneficia desproporcionalmente quem está no topo da pirâmide. Dependendo do incentivo, pode ser positivo. Quer incentivar a economia verde? Fantástico. Quer incentivar o transporte coletivo? Fantástico. Agora, reduzir preço de combustível fóssil, o que eu estou incentivando? Use mais seu carro. Numa crise energética global, desculpa. Ela é horrorosa no sentido que a gente está vendo uma crise energética, um incentivo a usar carro, e a gente está falando de uma economia global que precisa descarbonizar e eu estou subsidiando combustível fóssil. Então, ela é um horror em termos de incentivo, né? E do ponto de vista fiscal, gente, eu estou colocando uma conta que o contribuinte vai ter que arcar. Já falei para vocês que beneficia mais os mais ricos, né? Então, ela é um desastre. Por que ela foi feita? Claramente, eleição, gente. Não vamos ter ilusão disso. Inflação alta diminui popularidade de governo. Assim como, por exemplo, a gente olha, a Dilma foi a líder mais popular do Brasil. Em um dado momento, a popularidade dela cai. O pessoal associa muito com jornadas de junho. Mas antes disso, a alta de preço dos alimentos já diminuiu a popularidade da Dilma. E é interessante que, assim, eu falo, o pessoal que não lembra disso, lembre-se da Ana Maria Braga de colar de tomate. Ela fez isso na época que a inflação dos alimentos estava alta. Bolsonaro, a popularidade dele também estava alta. E Bolsonaro sabia que para se reeleger, embora tenha milhões de críticas ao Bolsonaro, burro não é, né? Para se reeleger, ele precisaria entregar uma inflação mais baixa. E como que ele ia entregar? Política monetária já não dava mais tempo, subsídio nos combustíveis, claramente eleitoreiro. Então isso causou uma deflação em uns 3, 4 meses seguidos no índice. É sustentável? Claro que não. Se acabou, reonerou, a inflação aumenta. Tanto que ano passado a inflação fechou em 5,8%, o IPCA, né, o índice oficial. Os núcleos são medidas que tiram variações muito absurdas para mais ou para menos, para tentar pegar aquilo da inflação que é mais estável. Fecharam entre 8% e 9%. Ou seja, embora tenha uma inflação que fechou, ela foi artificialmente baixa. Agora, se olhar para a inflação que não depende desse tipo de estratégia do governo, ela está entre 8% e 9%. Isso é um problema para a sociedade. Então, assim, no momento que reonerar, vai ter uma alta da inflação. Essa alta da inflação é ruim? Claro que não, porque ela está custando menos para essa sociedade e, no fundo, a gente está tendo que olhar nossos problemas. Eu estou do lado dos economistas que veem a reoneração como algo positivo, né? Mesmo porque, assim, o Banco Central vai ter que olhar para aquela inflação mais estrutural, mais resiliente e tal. E isso, ela continua muito alta, entre 8% e 9%, embora o índice já esteja em 5,6%, né? Com o mercado prevendo que vai fechar entre 5% e 6% esse ano. Com os mandatos fixos, a gente via, já de um tempo para cá, muita gente, tanto os políticos quanto acadêmicos, especialistas, prestando muito mais atenção nas indicações. A gente tinha indicações muito técnicas, né? Muitos jovens, assim, considerados de grande potencial, mas com menos experiência política. Com essa definição de mandatos fixos para essas diretorias, por exemplo, que você comentou que vão ser trocadas agora, você acha que isso pode gerar até talvez um distanciamento maior, e aí a gente pode acabar vendo talvez mais decisões por maioria do Copom, porque a gente vê muitas decisões unânimes? Eu espero que tenha mais divergência, acho que a divergência é fundamental. Eu não gosto, confesso que eu não gosto muito de uma diretoria muito homogênea, né? Então, acho que é importante até porque é pela divergência que a gente cresce. Então, alguém que acredita em algo muito diferente e procura defender aquilo vai fazer me testar os conceitos. Então, assim, eu acho positivo, eu quero ver diretoria tendo divergência. Se eu tomar cuidado com essa questão de muita unanimidade, ela tem duas causas. Uma é que é verdade. Até hoje, no Banco Central, sempre era um banqueiro central, trazia os seus diretores, tanto que o presidente da República pedia para o diretor recomendar, indicar nomes, tudo mais, porque, no fundo, não tinha mandato descasado, tudo mais. Agora, não faz muito sentido, né? Se o Roberto Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro, não faz sentido que o Lula busque com ele. Veja, é uma livre nomeação, o Senado aprova. E tem que pegar alguém que seja alinhado, o ideal, né, que seja alinhado com cada governo, até para o Banco Central ter essa diversidade de opiniões. Embora tenham diretorias mais técnicas, diretoria com perfil... As diretorias têm perfil diferente. Desde que o Copom é obrigado a divulgar quem votou em cada direção, o que a gente nota? Acho que teve 2 divergências registradas até hoje. No fundo, no momento que eu preciso dar nome, divulgar os nomes, começou a ter divergências que eu tenho desconfiança com convergências que eu tenho desconfiança de com convergência aquelas pessoas estavam. Por que eu falo isso? Quando não divulgava nome, a gente via muito mais Copom 4-3, via muito mais placar em Copom do que hoje. Isso me leva a crer que, no fundo, essa convergência foi também fabricada por essa questão de ter que dar nome aos bois e tudo mais, e aí as pessoas falam, não, vamos falar que está todo mundo na mesma direção, facilita dizer que o Banco Central teve um consenso para ir, porque, veja, a gente tem dúvidas sobre as coisas. Mas, assim, eu não vejo problema na divergência, não. Acho que tem que ter, acho que os diretores têm que brigar pelos seus pontos de vista, acho que isso é saudável, tá? Todo mundo acreditando igual, todo mundo pode errar igual sem ninguém questionar. Aí, voltando agora para o desenho institucional brasileiro, pensando em política monetária, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que define as metas de inflação. A gente tem o Banco Central, a quem compete perseguir tais metas, né? Além dos objetivos subsidiários. As metas aqui são definidas para o IPCA, né? Para um índice de preço.
e se referem à variação anual desse índice, ou seja, no ano de 2023, né, me corrija se eu estiver errado, o Banco Central tem que perseguir uma meta X, e essa meta fecha no final do ano. No ano de 2024, o Banco Central tem que perseguir a meta para 2024 e a meta fecha no final do ano. A gente sabe que outros países utilizam núcleos, ou seja, afastam, como você já comentou, os excessos, os desvios, e há outros países que definem metas para períodos mais longos, que usam médias móveis, que não utilizam o índice fechado do ano. E isso evita eventual deslize no final do ano, porque pode haver um choque no final do ano que impacta o IPCA temporariamente, e eventualmente isso pode frustrar o cumprimento da meta do Banco Central, tanto para cima quanto para baixo, e evita o que o pessoal costuma chamar de hard landing, né, que é aquele pouso duro. Ao se deparar com um choque, se o Banco Central precisar agir, ele pode explodir a meta para lá ou para cá, e se a meta fosse de mais longo prazo, se pegasse vários anos, a gente poderia não ter que agir dessa forma. O que você acha desse modelo que a gente adota no Brasil? Você acredita que esse modelo ele pode ser aprimorado? E ainda hoje se diz que a meta de inflação é irreal. A gente viu esses eventos que o mercado financeiro promove e acaba televisionando aí. Vários gestores, esses economistas da Faria Lima, que a imprensa também ouve, dizendo que a meta é irreal. Mas você entende que faz sentido mudar a meta para esse ano? Primeira questão, assim, você falou sobre a meta ser real. A meta é 3,25%, com tolerância até 4,75%. Nem vou falar da tolerância inferior, porque ela não faz sentido para hoje, dado que o mercado espera algo entre 5% e 6%, mas muito mais próximo de 6%. Gente, desculpa, a meta chegou em 2023 já estourada. Não estou nem dizendo que tem a ver com o governo novo. Ela chegou, independente do que aconteceu, o governo novo assumiu, a meta de inflação já não era mais crível de ser atingida. Então, o primeiro ponto sim, essa é uma meta completamente real, não dialoga com a economia brasileira atual. Se eu sou a favor de mudar, sou a favor de aumentar para um patamar mais realista e condizente. Porque, assim, eu não consigo ver função numa meta que não é meta. Se eu tenho uma meta que não pode ser atingida, no fundo eu vou ter que perseguir uma que pode, que não é oficial. E aí, meu lado mais formalista fala assim, gente, a gente tem que ter metas que sejam críveis, deve ser ambicioso, né? Não pode ter uma meta muito frouxa, mas tem que ter uma meta que seja crível. Então, se eu colocar essa meta, no fundo eu estou falando assim, o Banco Central vai perseguir aí qualquer coisa um pouco mais alta que dê. Veja, não é muito bom ter esse tipo de meta, ela não é atingível. Ainda mais falei para vocês, a gente está em 5,6, chegar em 4,75 até o final do ano é praticamente impossível. A chance está lá no relatório de inflação, não tenho de cabeça, mas a chance é muito pequena e é um custo social muito alto. Então, não vejo muito sentido nessa meta, acho que o Conselho Monetário tinha que aumentar. Agora, como aumentar? Aí você citou algumas coisas de ajustes, acho importante a gente pontuar. Quanto a mudar para núcleos, sou muito favorável, até para evitar, porque, por exemplo, um governo que olha para o índice cheio, ele pode fazer o quê? Ele pode manipular algumas coisas para chegar no índice cheio que ele quer. Veja, subsídio de combustível, ia fechar em 8%, 9%, ia fechar em 10%. O governo jogou para baixo algumas coisas para poder fechar num valor mais próximo da meta. Para evitar que o governo fique manipulando o índice, em geral vai ser de maneira bem ruim, acho muito bom que seja o núcleo. O núcleo da inflação, né, aquilo que tira coisas extraordinariamente altas, extraordinariamente baixas, é aquilo que a gente tem de mais persistente na inflação. Então é isso que um Banco Central tem que combater. Sou super favorável a substituir pelo núcleo. Temos um problema assim, existem várias medidas de núcleo, então teria que ser pensado num núcleo calculado de preferência pelo IBGE, quem calcula o índice, né, algo externo ao Banco Central. Acho que por governança não fica muito legal. Quem persegue, calcula. As pessoas falam, mas pode colocar código aberto. Acho que por governança é melhor alguém de fora calculando, quem define metodologia de fora. Então, substituir pelo núcleo, sou favorável. Inclusive, quando a gente olha assim, os bancos centrais americanos, eles estão olhando para núcleo. De alguém comparou a taxa de juros real do Brasil e do México, mas o México está com inflação mais alta, tal. O México está olhando para núcleo. Se a gente usasse o nosso núcleo, a nossa taxa real não está tão distante do México, não. Porque a gente comparou o índice cheio do Brasil com o núcleo do México, é óbvio que vai dar diferença. Quanto a horizontes, sim, eu sou favorável a horizontes mais longos. Veja, a gente colocou essa ideia de ano calendário veio num contexto muito específico de 1999, quando a gente, primeiro, a instituição do regime de metas de inflação, juridicamente, ela é meio absurda. Por quê? A vinculação do mandato do Banco Central sendo taxa de câmbio, né, a vinculação à emissão de moeda vinculada à taxa de câmbio, estava instituída na lei do Plano Real. Ele não falava que tinha um patamar de câmbio, mas a gente substituiu isso, a âncora cambial e a âncora monetária que estavam na lei do Plano Real, substituiu o que estava em lei por decreto. Olha como foi torto juridicamente, né? E todo mundo aceitou, mas assim, só revogou esses artigos de lei em 2019. Até então eles eram revogação tácita. Aliás, o mercado financeiro está cheio disso. Leis de sistema financeiro estão cheias de revogação tácita, que é uma coisa que qualquer estudante de direito aprende que não existe, existe sim, tá? Assim, é feio até, mas existe. E aí veio num contexto onde a nossa moeda tinha lá 1 para 1, né? Tava 1,20 e pouco real,
o Banco Central perdeu a capacidade de controlar a taxa de câmbio, precisava de uma âncora. Então falou, bom, eu preciso trazer uma meta de inflação para os próximos anos. Naquele contexto, para impedir, a gente tinha uma memória inflacionária, um medo de voltar ao que era até o começo dos anos 90, muito sério. Então a gente colocou, o Conselho Monetário colocou metas de ano no calendário. Mas já era para a gente ter abandonado isso há muito tempo. Isso não é melhor prática. Tal. Até acho que assim, sem autonomia é complicado, mas agora que a gente tem um Banco Central autônomo, seria interessante a gente ter uma meta de horizontes móveis, 2 anos, 24 meses. Né? Horizontes móveis a gente não costuma falar em ano, costuma falar em meses. Como é o caso do Banco Central do Chile. Se tem um Banco Central emergente, latino-americano, né, de um país que tem muita exportação de commodities, está sujeito a choques, porque tem que olhar para a gente parecida com a gente. Não adianta olhar para os Estados Unidos, que é rico, olhar para a Europa. Não, vamos olhar quem é emergente igual a gente, está sujeito a choque. E é 24 meses, olhando para núcleo. Agora, tem uma discussão que é o seguinte. Então, sou favorável também a colocar o horizonte móvel mais longo. Ou seja, não faz sentido olhar para o Banco Central agora querer atingir 4,75%. Mas faz sentido no longo prazo a gente olhar para o índice que seja aquilo que a sociedade brasileira quer. Quando os bancos centrais fazem isso, o Chile, por exemplo, se a gente olhar no longo prazo, ele atinge a sua meta. Se a gente olhar para Colômbia e México, que são 2 emergentes, que têm regime de meta de inflação muito com autonomia de Banco Central, perseguem núcleo e tudo mais, a gente vai ver o quê? Tanto México quanto Colômbia tem uma meta oficial, que acho que é 3%, e o que o Banco Central efetivamente persegue, se a gente olhar a série longa, é 4%. No fundo, assim, essa meta de 3 ela é muito bonitinha, mas se eu olhar para ela, quem tem mais ou menos, não tem um regime consolidado, tal, se eu olhar, eu acho que Chile e Colômbia, México e Colômbia são muito mais críveis para o Brasil do que Chile. Acho que a gente assim, tem uma meta de longo prazo de 4, embora não seja bonito falar, é bonito falar 3, mas eles não perseguem 3. Vamos colocar uma meta que faça sentido. Se ela é 4, vai ter momentos que o Banco Central vai olhar e vai aceitar 3, vai ter momentos que o Banco Central vai aceitar 5. Né? Mas acho que ficaria muito mais condizente com a nossa realidade, uma meta de verdade que cabe dentro da nossa realidade. Agora, tem outras coisas que as pessoas não mencionam também. Por exemplo, composição do Comitê de Política Monetária Copom, que é quem define taxa de juros. Não sei se vocês sabem, na lei, a lei não define o Copom. Quem define o Copom é uma resolução do Banco Central. Quem que vota essa resolução? Diretoria colegiada. Olha o risco jurídico que a gente tem. De uma diretoria colegiada. Esse ano vão ter que o Lula coloque 2 diretores. Quero isolar esses 2 diretores, o que eu faço? A diretoria colegiada aprova uma resolução, não precisa ser por unanimidade, sem os 2 diretores, e tira o poder desses 2 diretores novos de votar no Copom. Olha que absurdo jurídico, mas a gente está... Então, assim, trazer isso para um nível hierarquicamente superior ao Banco Central e falar assim, olha, quem vai definir taxa de juros é a diretoria colegiada. Aliás, juridicamente também, a criação do Copom foi bizarra, não tem... nosso arcabouço legal também tem vários problemas de decisão, assim, coisas que se criam em momento de crise de qualquer jeito. E aí é legal que também, assim, o pessoal do mercado, não é que no mérito eu seja a favor, o pessoal de mercado fala que foi maravilhoso, e não foi. Juridicamente é um grande puxadinho, né? Então a gente tem coisas que eu acho que dá para aprimorar. E por fim, uma coisa que me incomoda bastante é o Conselho Monetário Nacional, dado que a meta de inflação é algo que envolve escolhas da sociedade muito fortes, eu acho muito pobre que ele tenha só a composição de 2 ministros de Estado, que vão refletir a posição do governo, e o presidente do Banco Central. Acho que ele tinha que ser muito maior e representativo. E olha que ironia. O Conselho Monetário Nacional, ele era muito mais representativo na ditadura. Quando veio para a democracia, a lei do Plano Real reduziu para 3. Essas definições ultra-estratégicas como meta de inflação tinha que ser algo mais representativo da sociedade. Até porque, para ter a sociedade pactuando, não tem custo, não tem reflexo no emprego de curto prazo e tudo mais. Então, por que não colocar a entidade bancária, colocar sindicato, para trazer essas divergências e falar assim, a solução de compromisso dessa sociedade é tantos por cento, e agora a gente vai estar todo mundo de acordo, então depois não pode reclamar, o Banco Central vai ser livre. Então eu acho muito pobre ser só essas 3 pessoas do Conselho Monetário, tá? Acho que ampliar o Conselho, dar mais segurança jurídica para essa composição do Copom, para evitar esse risco que eu comentei com vocês, colocar núcleo, que é algo mais de uma inflação persistente, colocar horizonte mais longo é salutar. Acho que a gente deveria perseguir, sim, essas reformas. Inclusive, eu vi gente falando, até eu vi um comentário, não sei se faz muito sentido, mas eu vi um comentário dizendo que o Fed de Nova York, o Fed de St. Louis, ele tem um boletim focus dos pais de família também. Então, ou seja, ele não ouve só o mercado financeiro. Ele publica também as expectativas de inflação dos pais de família, ou seja, o que é que os pais de família estão achando. Até porque, se você comparar, parece que eles fizeram alguma coisa nesse sentido lá nos Estados Unidos, as expectativas de inflação nem sempre são atingidas. E é normal, porque se o cara está esperando isso, eu vou agir, e o que ele está esperando não é necessariamente o que eu quero atingir, ou a meta que eu quero bater, eu vou tentar agir para mexer naquela expectativa. Ou seja, eventualmente você consegue também, em outras políticas, em outros canais do Banco Central, ouvir também a sociedade, abrir espaço para a sociedade. Aqui na nossa última pergunta, eu queria comentar contigo, mas os gestores de fundos de investimento que são bem festejados aí no mercado,
num evento de um grande banco, declararam que acharam que talvez, bem, estava na presença do ministro da Fazenda naquele dia, mas acharam que talvez a última ata do Copom tinha registrado um excesso de pessimismo. Acho que nem era a ata, eles estavam falando do comunicado mesmo. 2 anos, esse mesmo grupo, eu acho que eles até se intitulavam Juventude Pro Cautela, não sei se é alguma piada, eles falavam que o Banco Central estava excessivamente otimista ao manter a taxa de juros baixa por muito tempo. E talvez, em algum momento, a diretoria do Banco Central pode ter sido otimista, ou essas pessoas viam otimismo, e agora elas veem excesso de pessimismo. Você acha que é crível que o excesso de pessimismo pode ser internalizado por um modelo? Como é que é o modelo que o Banco Central roda para enfim, definir ou sugerir o que pode ser a taxa Selic? E quais instrumentos, aí eu digo de governança, podem ser utilizados para que esse modelo não seja, eventualmente, contaminado por excesso de pessimismo ou de otimismo de uma diretoria do Banco Central? O modelo que a gente chama no Brasil modelo Samba, né, uma sigla em inglês, modelo sazonal, ajustado. O modelo, assim, ele é usado por outros bancos centrais também. A ideia dele é baseada numa ideia que é criticável em economia, que chama equilíbrio geral. A ideia é mais ou menos assim, cada variável, se ela estiver num lugar, eu chego num lugar que ela não vai acelerar a inflação. E aí eu levo em conta todas as variáveis da economia e vejo se a inflação está acelerando ou não. Ele vai dar um resultado assim, para o que eu quero de taxa de uma inflação tal, quanto que eu tenho que ter de taxa de juros, mais ou menos essa ideia que ele vai usar. O Banco Central, ele não toma uma decisão automática com base no Samba. Aliás, nenhum Banco Central do mundo, e que ótimo que não fazem isso. Por que eu digo isso? O modelo vai ser um insumo fundamental, talvez o mais importante para se definir isso daí. Mas se fosse algo que é só o modelo, eu não teria Copom deliberando. Eu simplesmente ponho o modelo para rodar, o modelo vai me dar um resultado, essa vai ser a Selic dos próximos meses. Então tem um elemento humano aí que não tem como dissociar da realidade, né? Então, a gente vai ter essa questão de otimismo ou de pessimismo de diretores, porque são agentes econômicos, tem uns mais avessos a risco, uns menos avessos a risco. Isso é inerente, as pessoas vão querer tirar isso daí, mas, gente, não tem como evitar. O único jeito seria colocar o modelo é tão supremo que não tem mais Copom, é só o modelo que vai dar taxa de juros. Não me parece fazer muito mais sentido, porque o modelo também não vai prever o futuro, né? Tem aquele feeling de futuro. O que eu sou a favor do modelo é cada vez mais se dar transparência. O Banco Central já tem um grau razoável de transparência do Samba, é divulgado, mas assim, obviamente colocar código com os dados e tudo mais, né, como muito artigo acadêmico faz, seria desejável. Você dá um grau de transparência que aquela sociedade pode ver, pode criticar. É óbvio que eu não estou falando que, né, você falou as famílias, né, no caso americano, não vão olhar e baixar o Samba e tentar ver as projeções, mas a comunidade acadêmica, o pessoal de mercado teria mais capacidade de criticar o modelo. A gente está falando que os juros são altos no Brasil e são mesmo. Será que eles são necessários? Será que alguém consegue quebrar e falar assim, olha, eu vejo que o modelo tem essa falha, então se a gente consertar isso é importante, estar sujeito a esse escrutínio público é fundamental, mesmo para quem, como eu, defende a autonomia do Banco Central, mas essa publicidade maior acho que poderia aumentar. Mas continua tendo que ser uma decisão humana, baseada no modelo e tudo mais, isso é inerente, não tem como tirar isso daí. Então, pessoal, como conversa boa passa rápido, a gente chegou aqui ao final do nosso primeiro bloco da conversa. Vou chamar a vinheta rapidinho, a gente vai entrar no segundo bloco com as curiosidades da semana e com a indicação cultural que a gente vai pedir a gentileza do nosso convidado de fazer hoje para vocês. Como curiosidade da semana, a gente trouxe aqui uma notícia fresquinha de hoje mesmo, de hoje de manhã, que é o lançamento do edital, o novo edital de concurso público da Procuradoria-Geral do município de São Paulo. Vocês já devem saber, eu e o Max somos também procuradores do município aqui de São Paulo, e esse edital foi lançado hoje, depois de 8 anos. Nosso concurso foi o último concurso, lá em 2014, e agora o edital acaba de ser lançado para 32 vagas. As inscrições vão do dia 28 de março ao dia 18 de abril, e a prova da primeira fase, né, da prova objetiva, está marcada para dia 18 de junho, serão 100 questões objetivas. A data da prova discursiva, a segunda fase, está marcada para 2 finais de semana diferentes, dia 6 de agosto e dia 13 de agosto. Então, ainda dá tempo de você que almeja ser colega nosso aí da Procuradoria se preparar para o concurso. E agora, para a indicação cultural da semana, a gente vai pedir para o Rafael fazer uma indicação de um filme, um livro, uma série. Não precisa ser ligado ao assunto de hoje, mas pode ser também. Pode ficar à vontade, Rafael, fazer essa indicação. Bom, como eu sou de áreas muito sérias, né, economia, direito, tudo mais, o que eu vou falar não tem nada a ver, é para o relax mesmo. Para filme, eu sou fã do Almodóvar, porque no fundo assim, a gente vive num mundo tão sisudo, o Almodóvar é aquela loucura, né? E meu filme preferido dele, que eu acho melhor, é Mulheres à Beira de Ataque de Negros, mas esse todo mundo conhece.
O que eu indico é um chamado Labirinto de Paixões, de 1982, ano que eu nasci. E ele é, assim, ele não é tão refinado, não tem aquele acabamento, mas ele é uma loucura completa. Só para vocês terem ideia, o Antônio Bandeiras é um terrorista islâmico, enfim, e ele se envolve com uma mulher viciada em sexo. É muito divertido, né? Ela tem aquela coisa bem pastelão do Almodóvar e tal. Então, recomendo pra caramba. Pra quem, assim, falou, não, isso é pesado demais, quero uma coisa mais séria, ó, eu recomendo esse livro aqui, chama O Fim do Homem Soviético, é da Svetlana, e aí eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, porque também aí já fica difícil, foi Prêmio Nobel de Literatura de 2015, ela é filha de ucraniano com alguém de Belarus, eu não sei quem é pai e quem é mãe, mas enfim, é um caso, e ela conta aquele contexto que se deu, né, da União Soviética nos anos 80, já decadente, discutindo perestroika e glasnost, as pessoas otimistas quanto ao futuro, né, todo mundo assim, o presente que elas viam como ruim, né, fila em supermercado, tudo mais, otimistas quanto ao futuro, e ela mostra o comecinho daquela abertura que elas viram que o otimismo dela foi uma desgraça. Se a gente olhar assim, o contexto da União Soviética nos anos 90, no fundo foi etnocídio, genocídio, deslocamento de população, crise econômica forte, as pessoas, aquele otimismo como ele foi quebrado. E ela relata, por exemplo, claro, as pessoas tinham anseios de liberdade, era uma ditadura, aliás, a maioria daqueles países hoje ainda é ditadura, né? Poucos deles se democratizaram. Aquele anseio por não viver em fila de supermercado, a ideia de querer viver comprar calça jeans que não podia e tal, é bem interessante. Ela é considerada uma pessoa crítica ao regime, eu não tive esse olhar, né? Acho que foi um olhar bem interessante no local, então recomendo, o livro é longo. Ela foi conhecida também, ela fez um livro chamado Vozes de Chernobyl, e o comecinho do livro dela é o começo da série da HBO. Então, para quem vocês já sabem, assim, que é uma leitura que eu acho muito legal. Obrigado, Rafael. A gente teve uma conversa de altíssimo nível hoje aqui, né, Bruno? Nossos ouvintes, a gente brinca que nossos ouvintes são os et-cetera's. Os nossos ouvintes vão se deleitar aí nas suas respostas, e já fica aqui o convite para quando você quiser voltar. A gente está de portas abertas aqui. Eu discutia mais cedo com o Bruno que a gente tem muito assunto para discutir contigo, por exemplo, a regulação das criptomoedas e outras coisas que a gente não pôde trazer nesse episódio. E aqui fica, assim, o meu agradecimento também, dizer que apesar de ser um tema complexo, de ser um tema, como você falou, às vezes muito, muito sério, que o pessoal fala que é muito sério, mas suas explicações foram altamente didáticas, eu acho que o pessoal vai gostar muito, ficou muito fácil a compreensão, e realmente muito obrigado pelo prazer de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? É o que eu falo assim para os alunos, se a explicação não está simples, é porque a gente não entendeu direito ainda, né? Às vezes o assunto tem uma complexidade inerente, mas a explicação tem que ficar simples. E a gente está falando de algo que a sociedade tem que decidir, né? Quanto ela quer de inflação, se ela quer um Banco Central autônomo ou não, então a sociedade tem que ser acessível para a sociedade o debate. Vocês que estão assistindo aqui a gente no YouTube, que estão escutando a gente no Spotify, no Deezer também, fica o nosso muito obrigado, fica o nosso abraço, e até semana que vem com o próximo episódio do Etc.